aí, galera assustada? Senhora Morte vem trazendo um tema que tem causado polêmica por aí. Hoje eu vou falar sobre a incrível história do cadáver com ereção. O cemitério do Père-Lachaise é o maior cemitério de Paris e um dos mais famosos do mundo, sendo uma das atrações turísticas mais visitadas da cidade luxo, com mais de 2 milhões de visitantes por ano. Ele ficou conhecido como o cemitério das celebridades, pois várias personalidades, como políticos, escultores, pintores, escritores, músicos e artistas em geral, das mais variadas atividades, estão lá sepultados, totalizando mais de 1 milhão de corpos enterrados nos seus 44 hectares de terra, possuindo 97 divisões. O terreno onde hoje está situado o cemitério é utilizado desde a Idade Média. No século XII, seu proprietário era o bispo de Paris na época. Por isso, ficou conhecido como o Campo do Bispo. Lá eram cultivados pelos moradores da região uvas, verduras e legumes. Durante os séculos que se seguiram, a propriedade teve vários donos, tendo sido também palco de muitas tragédias, como a que aconteceu no dia 28 de maio de 1871, em plena Comuna de Paris, durante um conflito entre trabalhadores e o governo que devastou a cidade e causou a morte de milhares de pessoas. Nesta data, após horas de batalha, 147 revolucionários foram fuzilados diante de um muro do Père-Lachaise, que ficou conhecido como o Muro dos Federados. Longe de ser considerado um lugar onde se cultua a morte, pode-se dizer que é antes um lugar onde se comemora a arte, a beleza e a genialidade humana. Não apenas pelas centenas de celebridades ali sepultadas, mas também pela belíssima arquitetura dos mausoléus, sendo visto por muitos como um verdadeiro museu a céu aberto com obras de todas as épocas e estilos. Túmulos como o de Edith Piaf, Allan Kardec e Oscar Wilde são muito visitados e adorados. O de Kardec, pai do espiritismo, vive coberto de flores. Já o do escritor Oscar Wilde sempre foi tão beijado que se fez necessário protegê-lo com vidro. Mas, sem dúvida, mais acariciado de todos é o do jornalista Victor Noir, assassinado em 1870 por um sobrinho neto do imperador Napoleão Bonaparte. E por um mero detalhe: na sepultura, uma estátua retrata o cadáver que exibe um volume extra na calça comprida, denunciando o órgão genital em ereção. E como pode-se ver na foto, já dá para perceber aonde mais ele é tocado. Isso tudo deve-se a uma lenda urbana. Mas vamos à história. Victor Noir, cujo verdadeiro nome era Ivan Salmon, tinha 22 anos e era filho de um sapateiro judeu convertido ao catolicismo. Ele foi assassinado em 10 de janeiro de 1870 por Pierre Bonaparte, primo do imperador Napoleão III. Noir havia procurado Pierre, acompanhado de outro jornalista, para acertar os termos do duelo que ocorreria no dia seguinte entre o próprio Pierre e o editor do jornal que andara criticando o imperador. Contudo, Bonaparte, que devia ter herdado a neurastenia do tio-avô, indignado por ter sido enviados subalternos e não o próprio desafiante para acordar o duelo, perdeu a noção, deu um tapa no rosto de Noir, sacou a arma e atirou no jovem às 14 horas e 5 minutos, como indicam os registros. Noir era um profissional respeitado e muito querido e iria se casar no dia seguinte à sua morte. Por tudo isso, o crime comoveu Paris. Uma manifestação reuniu mais de 100 mil pessoas que compareceram ao funeral do jornalista. Em sua homenagem, o escultor Jules Dalou lhe retratou em uma estátua de bronze exatamente como o corpo ficou caído no chão. O realismo da obra surpreende pelos detalhes. O vestuário impecável da época, as luvas, a cartola caída aos pés, a boca entreaberta e até a anatomia da virilha denunciando o merecido. Pois na agonia da morte, Victor Noir teve um priapismo pós-mortem.
que tecnicamente é um tipo de priapismo que se observa nos corpos de machos humanos que foram executados de forma violenta, fazendo com que o órgão sexual da vítima não volte ao estado de repouso. Dizem que aquela ereção é a que ele ficou devendo à noiva. Devido a todo esse mistério em torno da estátua e do volume nela existente, criou-se uma lenda local, onde quem deixar uma flor na cartola, beijar os lábios e tocar as partes íntimas da escultura, pode elevar o desempenho sexual, ajuda a ter uma vida sexual feliz, ou em algumas versões, consegue para as solteironas marido em até no máximo um ano. Supersticiosos também afirmam que as mulheres com dificuldades para engravidar têm o problema resolvido ao esfregarem a tal protuberância. A verdade é que com tanto esfrega, a escultura de bronze, que se transformou em objeto de culto fetichista, encontra-se com as partes nobres bem gastas e eventualmente oxidadas, e segundo algumas devotas e devotos, bastante quente. Em 2004, houve uma tentativa de cercar a sepultura para evitar o assédio, mas houveram tantos protestos que decidiram retirar o cercado. Segundo notícias, a Câmara de Paris mandou providenciar avisos de que quem cometer qualquer degradação com grafite, toques indecentes ou outros meios desabonadores na estátua estará sujeito a punições legais. É incrível como até os santos franceses têm alguma coisa de erótico, não é mesmo? É isso aí, galera assustada. Se gostaram do vídeo, deem um like e se inscreva no canal. Assim você estará ajudando a Senhora Morte a fazer mais vídeos interessantes para matar a curiosidade de vocês. E eu prometo não te visitar tão cedo.